E aí, bora desvendar um pouco da máquina do governo brasileiro? Hoje a gente vai entender como o Estado se organiza para conseguir dar conta de tanta coisa, focando em 4 conceitos que, olha, são a chave de tudo. Pois é, essa é a grande pergunta, né? Pensa só na escala do nosso país. Saúde, educação, segurança, infraestrutura são serviços para milhões e milhões de pessoas todo santo dia. Não é uma tarefa nada simples. É um desafio de organização, assim, gigantesco, que precisa de umas soluções bem inteligentes. Ok, então vamos lá. A primeira coisa é que todo governo, não importa onde, encara um dilema básico. Beleza, eu tenho essa lista enorme de coisas para fazer. Como é que eu vou executar tudo isso de um jeito que funcione de verdade? E, no fundo, essa escolha se resume a 2 opções bem diretas. Ou o Estado arregaça as mangas e faz o trabalho ele mesmo, ou ele passa essa tarefa para frente, para outra entidade. Para começar, é isso. Simples, né? Então, essas duas respostas, fazer em casa ou passar para fora, elas já nos levam direto para os nossos 2 primeiros conceitos-chave: centralização e descentralização. Vamos dar uma olhada em como isso funciona na prática? Olha só, o ponto principal é esse aqui. Na centralização, o serviço é feito diretamente por um órgão do governo. Pensa num ministério, numa secretaria, é o próprio Estado agindo. Agora, na descentralização, o Estado resolve passar a execução daquele serviço para outra entidade, para uma outra pessoa jurídica. E aqui a gente começa a ver quem são os jogadores nesse tabuleiro, sabe? De um lado, tem as chamadas entidades políticas, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. O poder delas vem direto da Constituição e elas podem criar leis. Do outro lado estão as entidades administrativas, tipo as autarquias. Essas são criadas por lei e a função delas é bem específica, só administrar, botar a mão na massa e executar. Bom, vamos focar um pouco mais agora na descentralização. É aquele momento em que o Estado decide, ok, essa tarefa aqui eu não vou fazer diretamente, vou buscar alguém de fora para me ajudar. Mas claro, essa transferência não é feita de qualquer jeito, né? Tem regra. Basicamente, existem 2 formas de descentralizar: por outorga ou por delegação. Para ficar fácil de entender, pensa assim: a outorga é como criar um parceiro para a vida toda. Já a delegação é mais como contratar alguém para um trabalho específico, um serviço temporário. A outorga, gente, é um negócio mais sério, mais robusto. O Estado vai lá, cria uma lei e, por essa lei, ele dá vida a uma entidade novinha em folha. É ela que vai formar a chamada administração indireta. E o detalhe mais importante, para essa nova entidade, o Estado não passa só o fazer, ele passa também a titularidade do serviço, ou seja, a responsabilidade total. É uma transferência que, em tese, é para sempre. Agora, na delegação, a conversa muda. Aqui o Estado passa só a execução da tarefa. A responsabilidade final, a titularidade, continua com ele. E como isso é feito? Geralmente por um contrato ou um ato administrativo com uma empresa privada que já existe. E tem mais, normalmente tem um prazo para acabar, ou pode até ser revogado. É bem mais flexível. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito perfeito, olha só. Na outorga, transfere titularidade mais execução. É feito por lei, vai para a administração indireta e o prazo é indeterminado. Na delegação, transfere só a execução, é feito por contrato, vai para uma empresa privada e o prazo é determinado. E um ponto de atenção máxima aqui: em nenhum dos 2 casos existe hierarquia, tá? O que existe é um controle, uma vinculação. Guardar essa diferença é fundamental. Beleza, a gente já entendeu o que acontece quando o Estado passa a bola para outra entidade. Mas, e quando ele decide ficar com a bola e fazer o serviço ele mesmo? Como é que ele se organiza internamente? Chegou a hora de arrumar a casa. É aqui que entra o nosso terceiro conceito, a desconcentração. Presta atenção, isso é uma técnica de organização interna. Acontece quando a mesma entidade, por exemplo, um ministério, distribui as tarefas entre vários órgãos que estão dentro dela. O objetivo? Ser mais ágil, mais eficiente. É exatamente como uma empresa grande que cria vários departamentos. E aqui está o ponto que mais causa confusão, mas que agora vai ficar super claro. Desconcentração é dentro da mesma pessoa jurídica. Por isso, tem hierarquia, um manda no outro. Já a descentralização é entre 2 pessoas jurídicas diferentes. E por isso, não tem hierarquia. Pensa de novo, é a diferença entre criar um novo departamento na empresa e contratar uma outra empresa para prestar um serviço. E essa arrumação da casa, a desconcentração, pode ser feita de vários jeitos.
Pode ser por assunto, aí a gente tem o Ministério da Saúde, o da Educação e por aí vai. Pode ser por hierarquia, criando níveis, tipo superintendências e depois as gerências, ou pode ser por território, criando as delegacias regionais em cada estado, por exemplo. Pronto. Agora a gente já tem todas as peças na mão. Centralização, descentralização e desconcentração. Chegou a hora de montar esse quebra-cabeça e ver como tudo isso funciona junto na vida real. Vamos pegar um exemplo prático. A Receita Federal. O serviço que ela presta é considerado centralizado. Por quê? Porque a Receita é um órgão, ela faz parte da administração direta da União. Mas, ao mesmo tempo, ela é desconcentrada. Como assim? Ué, ela tem delegacias, inspetorias, agências espalhadas pelo Brasil todo para dividir o trabalho. Entendeu a combinação? Centralizada e desconcentrada. Agora, olha só o INSS. O INSS é uma autarquia, ou seja, uma entidade que foi criada por uma lei específica. Isso significa que ele é um exemplo clássico de descentralização. Só que o INSS também tem um monte de agências e superintendências regionais para organizar o próprio serviço. Ou seja, ele também é desconcentrado. Olha que legal, uma entidade que nasceu da descentralização pode, ela mesma, se desconcentrar por dentro. Fantástico, né? Então, da próxima vez que alguém for numa agência do INSS ou num posto de saúde do município, ou precisar resolver algo na Receita Federal, já dá para pensar um pouco diferente. O que está acontecendo ali por trás daquele serviço? É descentralização? É desconcentração? Com esses conceitos, a estrutura do Estado começa a fazer muito mais sentido.